Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Hoje eu quero falar sobre o templo, a igreja, enfim. Vamos falar do reino de Deus. Queridos e amados irmãos, certa vez Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 2, 19, Jesus debatia com os pastores, supostamente, né? Seriam os escribas, seriam os fariseus, seria os que dirigiam, os que cuidavam da casa do Senhor. Seriam os, digamos, os profetas, né? Os pregadores, os ensinadores. E naquele debate o Senhor falou: derrubem esse templo. Derrubem esse templo, o templo de Salomão. 30 metros de altura, 27 toneladas de ouro puro só nas paredes internas. Colunas de bronze de 8 metros pesando 34 toneladas cada uma. Paredes inteiras revestidas em cedro importado do Líbano. Pisos de cipreste polido, querubins gigantes de 4,5 metros, folheados a ouro. O Templo de Salomão não foi apenas um edifício religioso, foi a construção mais cara, mais grandiosa e tecnicamente mais avançada do mundo antigo. Levou 7 anos para ficar pronto. Consumiu mais ouro do que qualquer outra estrutura conhecida da época. E eu edificarei em 3 dias. Jesus está mostrando para eles que ele tem a capacidade vindo do Pai, autoridade vindo do Pai em fazer isso. E fez. Porém, nós andamos em certos caminhos que lhe parece trazer salvação, mas o fim é morte. É claro que Jesus diz em edificar o templo, né, em 3 dias, o qual se levaram dezenas de anos para ser construído, que foi o templo de Salomão. Mas para você entender essa mensagem, eu posso dizer para você que eu não sou contra o templo físico. Não, eu não sou, nem posso ser. Porque o próprio Jesus ensinou sobre o templo. O templo físico, a casa de oração, o qual ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Porém vós tem convertido em covis de ladrões. Dessa campanha, dessas reuniões dos empresários, esse congresso empresarial, eu iria buscar dinheiro com toda a minha força. Meu Deus, eu quero dinheiro, mas eu quero muito dinheiro. Então eu não posso ser contra o templo, as 4 paredes, a instituição, não posso. Porque na verdade o templo físico, ele é para nós se reunirmos, para nós adorarmos a Deus, se esconder da chuva, do vento e do frio. Mas esse estilo ou essa instituição, que é uma grande fonte de lucro, contaminou o coração dos pastores, dos evangelistas, dos pregadores, enfim, do homem. Por isso que a palavra diz que vós sois o templo. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E se Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, Deus não está lá para receber então a adoração e nem o louvor. Deus está em você para receber. Deus está em você para receber a adoração, intermédio do seu testemunho. O próprio Jesus ensina na sua palavra, ele fala assim: olha, eu vou bater na porta e se você abrir, eu vou entrar aí no seu coração, eu vou morar aí, eu vou cear com você e você vai cear comigo.
Você vai almoçar comigo, eu vou almoçar com você. Você vai jantar comigo, eu vou jantar com você. Você vai tomar café comigo da manhã, eu vou tomar café da manhã com você. Bem, fazer morada em seu coração. E com isso, você passa a ser o templo do Espírito Santo de Deus, o qual as Escrituras diz que se alguém destruir o templo de Deus, que é você, o templo do Espírito Santo que é você, Deus também o destruirá no dia do grande juízo, no dia da condenação. Vós não sois de vós mesmos, vós sois do Senhor. Por isso o Senhor vai requerer de mim, de você. De mim, de você e de toda a humanidade. Pois somos o templo de Deus. Não desprezando e nem menosprezando o templo físico. Jesus então fala que reedificaria o templo em 3 dias, se eles derrubassem. Jesus estava falando ali, na verdade, era do seu corpo, da sua morte, o qual seria destruído para pagar o pecado de toda a humanidade. E assim depois, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o ressuscitaria como o fez. Por isso que a Bíblia diz e ensina que quando nós morremos para o pecado, vivemos para Deus. Voltamos para Deus. E Ele faz moradas em nós. Mesmo que a carne estando morta por causa do pecado, mas o Espírito vive mediante a justiça que Jesus fez por mim, por você ou para toda a humanidade. Mas felizmente só recebe essa dádiva se crermos e obedecermos os seus ensinos. Sendo assim, crendo que Jesus morreu e reedificou o templo, que é o corpo dele, também nos dá o direito de nós um dia sermos ressuscitados juntamente com ele. E juntamente com ele nós herdarmos toda a herança que Deus tem para os seus. Somos co-herdeiros em Cristo Jesus no reino dos céus. Queridos, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Um templo não te faz mais crente, ou uma igreja não te faz mais crente, ou 4 paredes não te faz mais crente. Eu gosto muito de citar e ensinar que não devemos ser amarrados ou escravizados ou alienados ao sistema religioso, ao sistema Matrix, ao sistema deste mundo. Eu posso deixaria aqui muitos exemplos. Talvez as pessoas falem assim, não deixar de congregar como faz algum, de abandonar a congregação. Qual congregação? Qual igreja? Qual denominação? Qual placa? Qual CNPJ? Eis a questão. Essa falácia de engano vem do homem para te amarrar no sistema o qual está envolvido com o governo 66 da besta, que é o governo político. Saiba você que o governo da besta será um governo político de engano, que se possível enganará até mesmo os escolhidos. Está escrito isso. Mas eu posso trazer para você muitas narrativas verdadeiras escritas na palavra de Deus, no livro da vida, que quando nós somos convidados pelo Espírito Santo, é Ele que nos convida. A palavra diz que o Espírito Santo convence o homem da justiça e do juízo. É Ele que convence. Não eu, não é o pastor, não é o ancião, não é o missionário, não é o homem que convence o homem do pecado. Quem convence é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Nós só somos portador, representantes de Deus em levar a mensagem, em pregar a mensagem, em semear a semente da justiça, que é a palavra de Deus.
Mas outros vão regar e Deus dá o crescimento. Não é assim que diz a Escritura? Então, como eu disse, há muitos exemplos daqueles que aceitaram o convite do Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Deus falando com Pedro, fala para Cornélio, e Cornélio se torna um cristão. Deus fala com Filipe, o Espírito Santo fala com Filipe, Filipe vai e prega a eunuco, e o eunuco aceita o convite, ainda pede: posso ser batizado? E Filipe diz: se crê em tudo isso que eu disse para você, que você tem que se batizar, que você, o reino dos céus, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que morreu e pagou como cordeiro, pagou os vossos pecados, enfim. Você crê? Creio, então nada impede, pode batizar. Para-se a carruagem de eunuco e Filipe então desce naquele monte de água, batiza eunuco. Aí Filipe vem com a narrativa do sistema. Procure lá os obreiros, procure lá os apóstolos de Cristo, procure lá os seguidores de Cristo e vá numa igreja. Procure a política e se envolva com eles e mude o mundo. Procure uma instituição, vamos dizer assim na linguagem de hoje. Não, Filipe não falou isso. Filipe ensinou o que ele lia lá, Isaías, explicou, expôs a hermenêutica, traduziu para ele tudo o que significava aquilo, e ele creu, foi batizado. E diz a palavra então que depois do batismo, Deus arrebata Filipe e leva em outra província, pois tinha a pressa de se pregar o evangelho. E eunuco vai para a Assembleia de Deus. Não foi, não tinha Assembleia de Deus. Foi para Batista? Não tinha Batista. Então ele foi para Quadrangular? Não tinha também. Mormon? Não. Onde foi? Eunuco. Eunuco seguiu seu caminho feliz e alegre, sendo agora salvo em Cristo, conforme diz as Escrituras. Alegre e feliz, cantando, ele seguiu na sua carruagem, seguindo e obedecendo a palavra de Deus. Isso é ser cristão, isso é ser crente. Não há necessidade de se envolvermos ou de estarmos ligados a uma crença, de uma placa, de um CNPJ, de dogmas, o RI, regras internas dentro do ministério de uma igreja ou de quatro paredes. Uma se diz ser melhor, uma se diz ter o monopólio da salvação. Se não fazer assim, você não pode ficar aqui. Se você não fazer assim, você não vai ser salvo. Não. Isso se chama leis, dogmas de homens, o qual desvia o ser humano do Criador. Claro que tem leis, regras e mandamentos para seguir, para acompanhar o desenvolvimento espiritual. Para acompanhar o desenvolvimento espiritual, há sim regras, há mandamentos e leis regidas pelo Criador, e está na palavra. Só que não sou eu, não é o pastor, não é o mercenário, não é o ancião, não é o mancebo, não é ninguém que vai te convencer disso. Quem te convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Aquele que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo, que vos ensinará, que vai vos consolar, que vai te convencer, que vai te dar vitórias e alegrias. Não vos deixarei órfão. Eu vou e vou enviar o Espírito Santo. E é assim que nós vivemos hoje. O cristão vive pela fé. Aonde se encontra então Filipe hoje? Será que está na Assembleia de Deus? Será que está na Quadrangular? Será que está na Igreja Batista? Não. Isso são preceitos de homens que criam para manipular, para alienar,
para escravizar aqueles que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você conhece Jesus, você é um homem livre, você é uma mulher livre, você é um ancião livre, você é um jovem livre, para servir a Deus mediante as Escrituras. Por isso, é recomendado que você leia as Escrituras. É recomendado que você busque sabedoria do céu, não a humana, não a terrena, não a carnal, mas a dos céus. Então, como adorar a Deus se não precisa de um templo? Para adorar a Deus, não precisa de um templo. Para servir a Deus, não precisa de um templo. Para ser salvo, não precisa de um templo. Para isso, não. Você precisa de um templo, 4 paredes, para se esconder da chuva, quando você se reunir com seus irmãos, com os irmãos, com a igreja de Cristo, que é o povo. A igreja de Cristo não é 4 paredes. A igreja de Cristo é um povo zeloso de boas obras, que serve, obedece, não por medo, mas por reconhecimento e amor, que realmente Deus é o Pai Criador, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu e pagou a conta dos nossos pecados, o pecado de toda a humanidade. Reconhecer, crer, e aí você viver. Isso é ser cristão. Isso é ser igreja. Então, meramente, não há necessidade de 4 paredes, a não ser no caso para se esconder da chuva, do vento, do frio. O templo, a 4 paredes, até mesmo que legalizada com lei justa, impor segurança, um extintor, para ali combater um fogo, um sanitário para você usar, a criança, o jovem, a mulher, enfim, todos usarem numa higiene. Tudo isso é legítimo em ter. Mas quando se faz do templo um comércio, quando se faz do templo lavagem cerebral, uma lavagem cerebral, isso já não é mais de Deus. Porque a palavra diz que é sim, sim, não, não, dentro da verdade de Deus. O que passa disto é do maligno. E o maligno tem colocado isso dentro das igrejas. Isso é bíblico que aconteceria, pois viria o tempo da apostasia, do espírito do anticristo. É claro que Deus é amor. É claro que Deus também é justiça. A palavra ensina isso. Nós, aqueles que aceitaram o convite do Espírito Santo em ouvir o Evangelho e a palavra, e são convencidos, eles agora passam a viver para Cristo, a viver para Deus, não para si mesmo. Por isso, meus queridos e amados irmãos, é necessário que nós venhamos refletir e entender a obra de Deus. E a única forma de entender a obra de Deus e compreender é buscar o reino dos céus. Ler as Escrituras e buscar o reino dos céus, buscar a sabedoria de Deus, e assim você consegue vencer esse sistema, o qual a palavra diz que ele se corromperia no final dos tempos. Chegaria o tempo da apostasia, do abandono do Evangelho, que as pessoas iam cercar-se de mestre segundo as suas próprias cobiças. A palavra fala muito bem claro sobre isto. Que as pessoas seriam introduzidas e seriam ensinadas por doutrinas de demônios. Não diz lá fora, com o ímpio, não, dentro da igreja. Uma igreja supostamente que se diz de Cristo, mas corrompida. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Por quê? Porque Deus vai provar a fé de cada um. E eu provarei a terça parte. Oh glória, aleluia.
O Senhor promete que vai provar. Eu provaria a terça parte da humanidade. Deus vai provar você. Deus vai provar eu. Deus prova a sua igreja. Deus leva nós no deserto. Deus permite situações. Deus permite fome. Deus permite enfermidades. Deus permite o temporal, o vento forte, a tempestade na nossa vida. Quando Deus levou o povo, tirou o povo da escravidão, lá do Egito, o Senhor levou eles para o deserto, não para os matá-los, mas sim para mostrar o seu poder e provar a fé deles. O que eles fizeram? Saíram da escravidão, promessas de Deus, agora vamos passar pela aprovação. Foram reprovados, morreram quase todos no deserto, devido à sua falta de fé e murmuração. Nos dias de hoje, pós-Cristo, na era de Cristo, não é diferente. O Senhor nos tira do Egito, nos tira do pecado, e também traz para nós a aprovação. Por isso que no livro de Tiago, capítulo 12, verso 1, diz: bem-aventurado o varão que suporta a aprovação, porque depois de ter passado receberá a coroa da vida. Oh glória! Deus prova a nós. O crisol é para a prata, o forno é para o ouro. O coração do homem é provado pelos louvores que recebe, ou pela salvação que recebe, segundo a escritura em Provérbio. Então não estranhe a ardente prova que vem sobre vós, como coisa estranha que vos acontecesse, pois a vossa fé é mais provada que o ouro e que a prata, disse o apóstolo Pedro sobre isto. E muitas das vezes, quando nós aceitamos o convite de um reino eterno, poderoso e maravilhoso, o qual o sistema desse mundo prega e engana as pessoas. Venha que só vai ser alegria. Venha que vai ser só bênção. Venha que você vai prosperar, vai enriquecer. Jesus, o Filho de Deus, Cristo, o Filho de Deus, nunca pregou isso. Jesus, o verdadeiro pastor, pregou a verdade do Pai, dizendo para você renunciar tudo. Renuncie-se a si mesmo. Toma a tua cruz e segue-me. Não foi isso que ele ensinou? Hoje os pastores falam para você vir que você vai receber benefícios. Glória dos homens. Vamos mudar o mundo para o paraíso. Mentira. Jesus disse: ajunteis tesouro nos céus, onde a traça, a ferrugem não corrói, os ladrões não minam e não roubam. Veja, ao contrário do que Deus ensina, o que o homem ensina, que se diz o tutor da palavra, o tutor do reino, tem o monopólio das escrituras, tem o monopólio da praca dos cristãos. Isso é sistema, isso é matrix, isso é mundo, isso é carne. Desviaram-se da verdade. Não é isso que diz a escritura? Que apostatariam da fé? Apostataram da fé e hoje se entrega à luxúria deste mundo. Amam o presente século e abandonam Deus. Confessam Deus com a boca, diz: sou cristão, sirvo a Deus, vou na igreja, canto, oro, prego, mas só de boca. O seu coração está distante de Deus. Já parou para refletir sobre isso? O que está acontecendo nessa geração do fim, dos perversos? Não estou aqui me colocando como maior ou melhor ou santo, pois sou mais pecador que você, pois tenho conhecimento da verdade. Muito lhe será dado, muito lhe será cobrado. Assim será na minha vida e todos aqueles que ministram a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, a mensagem de Deus. Devemos pregar sim contra a idolatria, contra a apostasia, denunciar sim o mal, não ser conivente com as coisas erradas. Somos colocados como profetas, somos colocados como voz do deserto que clama e mostra a verdade nossa, não, a verdade de Deus.
nós semeamos, nós lançamos a semente do amor de Deus, da bondade de Deus, mas também da severidade. Por isso está escrito: considere o amor de Deus, considere a bondade de Deus, mas considere também a severidade. A Bíblia diz que, na verdade, a ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. Se com dificuldade se salva aqueles que é justificado por Cristo, e em Cristo é com dificuldade, aonde aparecerá o ímpio pecador que não se arrependeu, que não deixou do seu pecado, que não deu ouvido à voz do Espírito Santo, de Deus, do Pai, do Filho? Onde vai aparecer esse? É com dificuldade que o justo se salva, é com muita labuta. Labutamos muito, lutamos muito, guerreamos as guerras espirituais. E é com dificuldade que nós, na obediência, alcançamos a salvação. Está escrito que é com dificuldade que o justo se salva. É com muita luta. Aonde vai aparecer você, miserável homem pecador. Jesus, o Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é a tua solução. Jesus disse para aquela geração, e disse para você hoje e para mim: sem mim nada podeis fazer. Voltando em todo esse discurso, nessa introdução, nós vamos agora para a adoração. Passamos por essa fase de tudo isso que eu falei. Agora vamos entrar então vamos agora adorar a Deus. Você acha que se você estiver num templo cantando, louvando, tocando, indo nos 3 cultos do final de semana, sexta, sábado e domingo, toda semana você está indo lá, então você é salvo? Então você é um cristão? Não. Você acha que você está glorificando a Deus dessa forma? Em parte sim, em parte não. Vou te explicar. A adoração diante do Senhor é como fez Filipe, quando pregou para Eunuco a verdade, e Eunuco aceitou o convite e seguiu salvo. Não foi para igreja nenhuma, não foi para templo nenhum. Seguiu e serviu a Deus, e crendo pela Escritura foi salvo. Vemos também outra parte maravilhosa que está lá em João também, no Evangelho de João, sobre a samaritana, no qual Jesus prega para ela, revela a sua vida. Ela fala: eu sei que um dia nós vamos servir ao Senhor no templo, nós vamos subir lá. Eles não podiam entrar no templo, eles eram proibidos de entrar no templo, porque eram samaritanos, era uma raça mesclada e misturada com israelita, e era proibido então eles adorar a Deus. Subir ao templo, fazer oferendas, oferecer sacrifícios, holocaustos, e estar lá e orar, eram proibidos. E ela falava: eu creio que um dia está escrito que virá o Messias, e aí nós poderemos entrar e adorar lá no templo. Ele falou, aí Jesus falou: o tempo é hoje e agora. O tempo é hoje e agora. Eis aqui quem fala com você, o Cristo. Olha, eu te digo mais, disse Jesus: eis que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Traduzindo, vão viver o cristianismo sem precisar estar na igreja. Vão ser testemunhas, vão glorificar a Deus, vão servir a Deus, vão adorar a Deus em todo o seu ser, no seu viver, na sua casa, no seu trabalho, no seu lar. Vivendo, somos do Senhor. Se morremos, somos do Senhor. Não há necessidade do templo. Ele disse que os verdadeiros adoradores, ele explicou isso para a samaritana, os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus, os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Importa que Deus seja adorado em espírito, porque Deus é espírito. Ele não disse: vá ao templo, faça um templo, construa um templo. Quando Jesus ensina lá em Marcos capítulo 16, ide,
pregar o evangelho a toda criatura. Ele envia, não pode dizer, começando pela sua casa, ao teu redor, vá pregando, ide por todo mundo. Ninguém vai sair para o mundo inteiro pregando. Mas o William disse que quando se espalhasse o evangelho por toda a terra, então as pessoas estariam pregando. As pessoas estariam levando o evangelho. E ele ensina mais: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Pois lá em Romanos ensina e explica que com o coração você crê. Ah, é verdade. Meu Deus, é isso? E com a boca faz confissão de fé. Sim, eu aceito, isso é verdade. Vou passar a viver. E haverá testemunho de pessoas. É confissão de fé. Você precisa aceitar um dia e dizer: eu estou aceitando a Cristo. Eu estou aceitando o Evangelho, estou aceitando a lei. E eu, sendo transgressor, vou agora orar e pedir perdão quando eu transgrido a lei. A palavra ensina isso, meus irmãos. Temos que sim aceitar. Tem uns que falam que não tem que aceitar o convite de Jesus. Tem. Jesus disse que todo aquele, isso em todos os sentidos, em questão de fé, de ministério, de salvação. Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, está lá em Lucas, eu também o confessarei diante dos anjos de meu Pai. Mas todos aqueles que me negarem, eu também o negarei. Aí que você tem que entender que são leis e mandamentos que você tem que obedecer. Aí que entra aquela palavra que diz que você deve considerar. Considere então a bondade, o amor de Deus e a civilidade. Tem muitos que só prega só a bondade, o amor e a bondade. Tem gente que só prega paraíso, céu, paraíso, só. Não. Conheça a bondade, conheça a civilidade. Conheça o céu, conheça o inferno. Saia do sistema religioso desses que te bajulam, dizendo que só vai ser alegria e bênçãos quando você passar a servir ao Senhor. Pelo contrário, diz a Escritura que é para você tomar a cruz, que você vai ser provado. Você vai ser provado. Como que se prova o ouro, como que se prova a prata. E diz mais ainda, como Pedro disse: não estranhe então, não vai estranhar. Não estranhei a ardente prova. Não estranhe a ardente prova que vai vir sobre vocês. Como que coisa estranha, já está avisado. Está escrito que vai vir. E eu provarei a terça parte. Então você vai ter lutas, você vai ter guerra, você vai ficar doente, você vai passar provações. Mas Deus promete: te darei vitória, vou te abençoar, portas vão se abrir, vamos vencer os dardos inflamados do inimigo, Satanás, dos demônios. Esses sinais hão de seguir os que crêem no meu nome. Esses sinais hão de seguir os que crêem no meu nome. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Enfim, ali está a autoridade que Jesus deu para mim, deu para você, deu para o seu povo que obedece, que vive. Daria autoridade para pisar na cabeça da serpente, escorpiões e toda a hoste do mal. Oh, glória! Temos autoridade? Temos. Jesus deu. Você crê? Receba. Você crê no poder de Jesus? No poder da oração? Ore. Coloque as suas mãos, levante suas mãos, abençoe aqueles que te maldizem. Abençoe aqueles que querem o mal para você. Assim você receberá o seu galardão nos céus. O sistema religioso está aí enganando. Já está comprometido com o sistema 66 da besta. O sistema religioso apostatou da fé. 99%. Sobra 1%. O Senhor Jesus não vai buscar placa de igreja, denominações. A palavra diz que Jesus vai buscar um povo zeloso e de boas obras. Daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Daqueles que se servem a Ele de verdade e de coração. Jesus não está preocupado com placas de igreja, com ingerência ou gerência administrativa de pastores mercenários, ou até supostamente aqueles que dizem que são santos, que são salvos, e estão direcionando as pessoas ao matadouro,
Como diz o provérbio, há muitos caminhos que lhe parece levar à salvação, mas o seu fim é a morte. Então, na verdade, dentro desse texto e contexto, você tem que olhar para quem? Para mim? Para o homem? Para o pastor? Para o ancião? Não, você tem que olhar para Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando alguém te pregar a verdade vai te esclarecer. Não se deixe enganar por falaciosos ou enganadores mercenários que aí está nesse mundo. Como eu até disse, sou talvez expressando uma força maior, dizendo 99% está corrompido, sobra 1%. Podemos fazer base pela Escritura, o qual, quando foi destruído o mundo com o dilúvio, diz a palavra que foram salvos só 8. É narrado isso e mostrado dentro da palavra de Deus, da Escritura. Então, para você entender que também na volta de Jesus, ou no fim deste mundo, não haverá diferença. Poucos. Larga é a porta da perdição. Larga é a porta que conduz à morte, ao lago de fogo, ao inferno. E são muitos os que entram por ela. Está escrito. Estreita é a porta da salvação, e são poucos os que entram por ela. Muitos chamados, poucos escolhidos. Eu quero que você seja chamado, convencido, ouça a voz do Espírito Santo e seja escolhido. Não adianta você ser chamado, estar na igreja. Eu tenho chamado, estou na igreja, sirvo ao Senhor, vou nos cultos, prego, canto, faço obra missionária, ajudo o irmão, ajudo no dízimo, na oferta, ajudo a viúva, ajudo o órfão, ajudo o estrangeiro, ajudo o levita. Mas se você não tiver a verdadeira salvação, isso só é religião, religiosidade. Você não vai herdar o reino dos céus. Ninguém é salvo por obras. Vós sois salvos mediante a palavra de Deus, intermédio do Senhor Jesus, de graça e na graça. Você não pode comprar a salvação com o teu dízimo, com a tua oferta, ou você ser bonzinho. Bom há um só, disse Jesus, Deus que está no céu. Só Ele que é bom. Nós somos mal. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Não se deixar enganar por esse sistema religioso, esse sistema corrupto, esse sistema do fim, do governo meia da besta. Você é o templo do Espírito Santo. Deus quer habitar em você. E você vai dar um testemunho, viver no Evangelho, sendo perseguido e odiado, como disse Jesus. Vai ser odiado e perseguido por causa do meu nome. E aí o nome do Senhor também será glorificado por intermédio do seu testemunho, ainda que você leve e seja levado a pé mesmo à guilhotina. Os apóstolos, os homens de Deus, foram perseguidos. Uns foram cerrados vivos, outros foram pregados de ponta cabeça, outros foram lançados no caldeirão de óleo quente. De várias formas foram tirados as suas vidas. Exemplo está na Escritura. Então não creia nesse evangelho morno, mentiroso, o qual você só vai ter vitória e bênção e alegria, ajuntando tesouro nessa terra. Tudo que vier à sua mão para fazer, faça na força do Senhor, na misericórdia do Senhor, faça, mas sabendo que tudo é vaidade e aqui ficará. Teu carro, tua casa, teu dinheiro, teus bens materiais. Talvez te sirva de testemunha contra você, porque deveria ter feito algo e não fez. Amém, meus amados? Essa é a mensagem que eu deixo para você na verdadeira Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é você. É o povo zeloso de boa obra. É em você que o Senhor habita, não é no templo. É de você que Deus vai cobrar. Não é do templo, não é do pastor lá que fez ou não fez. Cada um prestará contas de si. Por isso que a Bíblia diz que esposo não salva esposa, a esposa não salva esposo, pai não salva filho, filho não salva pai, porque antes diz a Escritura que todos darão conta de si próprio. Então, saiba que você é o templo, você é a Igreja de Cristo e Ele que habita em você. Chamar você
para o reino vindouro dos céus, aonde sim Ele garante paz, justiça e alegria no seu Espírito Santo para todo sempre. Mas enquanto estivermos nessa carne desse mundo, teremos tribulações em todos os sentidos. Ficaremos doentes, teremos dor, comeremos do nosso suor, do nosso rosto, e um dia nós vamos tombar a terra, vamos morrer. A nossa carne vai apodreficar, vai cheirar mal, vai voltar ao pó, mas o Espírito estará na glória com Deus, em Cristo Jesus salvo, e lá o louvaremos. E lá Ele vai enxugar todas as lágrimas do nosso sofrimento, do teu sofrimento aqui na terra. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que eu deixo ao encontro do teu coração, para a glória de Deus Pai, em o nome de Jesus. Amém? A paz e graça, a paz seja a todos meus queridos e amados irmãos. E até o próximo vídeo, se assim Deus, nosso Deus quiser. Amém? Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais um dia aqui, ó. Vamos colher os milho. Eu e o seu João hoje, ó. Tarefa. Colher os milho. Ó, o seu João tá lá, ó. Tá lá, ó. Ó o seu João no meio do mato aí, ó. Aí, seu João. Mandar um áudio aí pra... Tá bem doido ali, ó. Vamos quebrar o milho. Acho que hoje, 2 dias, nós quebramos tudo esses milho aqui. Foi plantado quase 2 litros de milho. Colhi aqui, ó. Terreno do Peter Park, o Homem-Aranha. Ó, estamos aqui. Vamos colher, fazer as bandeirantes, puxar, encher a carretinha e levar pra cima, lá pra cima. Minha chácara fica lá em cima. Divisa com isso aqui, praticamente. Quase. Tá aí, pessoal. Glória a Deus. Aí, pessoal. Fizemos uma primeira etapa, agora nós vamos almoçar. Tem uns 10, 12 carrinhos de milho aí, ó. A carretinha tá lotada. O seu João tá lá chique no último. Ó, beleza? Depois do almoço nós termina. Achei que ia 2 dias, mas foi mais rápido do que eu pensava. E a parte de baixo lá que o milho deu bem ralo, aí a gente vai fazer outra coisa. Tirando aos pouquinhos. Vou colher só a parte maior. Glória a Deus. Então, meus amados, antigamente, eu lembro que meus avôs, minha mãe, os mais velhos, né? Ia 2, um com balaio nas costas e outros ia catando, enchendo o balaio e fazendo o transporte. Agora, olha, ó, um carrinho, ó. Modernizou um pouquinho, né? Pra nós que fazemos manual, né? E as máquinas que vem que colhe tudo. Aí, ó. Já colhemos quase a metade. Glórias a Deus, né? Deu bastante milho. Lá embaixo ainda, 2 litros quase. É isso aí. Livrando as mandiocas para depois nós ajeitar. Quebrando um monte, mas ela volta de volta. Bem rala, porque ela tá abafada no meio do milho, ok? Lá tá o poçante lá, esperando fechar a carretinha para levar pra cima. Bom dia, pessoal. Beleza? Mais um dia na chácara aí, colhendo os milhos. Aí, o seu João já fez. Eu tô cortando, puxando um dono para depois fazer o... Vamos queimar, né? Porque tem as mandiocas aqui, ó. E as mandiocas ficou no meio do milho, ó. Tá vendo? Então vamos ter que carpir, ajeitar. E a próxima colheita vai ser mandioca. Aí, ó. O seu João já fez 4 bandeirantes, ó. Aqui deve dar uns 2, 3 carrinhos. Já levei uma bandeirante. E tem mais uma bandeirante lá na ponta, lá, ó. Uma bandeirante lá. E eu já peguei uma aqui, ó. Aliás, 2 aqui, ó. Pequenininha. Tá aqui, ó. Tá aqui o bicho. Aí, ó. Meu Deus. Cansa, hein? Paz e graça, paz seja a todos. Bem, estamos aqui na chácara hoje, trabalhando e secando o milho, descascando. E vamos estrear aqui, ó. Eu fiz uma debulhadeira. Pra comprar a debulhadeira custa quase 3 mil. Então eu fiz essa. Gastei apenas 300 reais. E nós vamos fazer um teste aí, ver se vai. Ver se vai bem a debulhadeira.
Vamos ajustar ela. Tem alguns ajustes, mas acredito que tá indo bem. Tá beleza. Então vamos debulhar todos os milho aqui, ó. E é benção. Glória a Deus.